Pedro. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Glórias a Jesus. Aproveitando esta oportunidade, eu quero convidar a amada igreja que abra juntamente comigo a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 5, em nome de Jesus. Glórias a Jesus. Aleluia! Livro do Apocalipse, capítulo de número 5, encontre por gentileza o versículo 1 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Livro do Apocalipse, capítulo de número 5, os versos 1 em diante. À medida que os irmãos vão encontrando, eu quero fazer os agradecimentos a Deus por estar aqui nesta noite juntamente com a igreja para nós adorarmos esse Deus. Quero agradecer ao pastor Aniceto, muito obrigado pela confiança. Para mim é um privilégio estar aqui nesta casa, nesta noite, e ser boca de Deus para essa igreja. Agradecer também ao presbítero irmão, muito obrigado pelo convite. Que Deus abençoe o ministério e a toda a membresia da Assembleia de Deus. Que Cristo Jesus, na sua graça, possa abençoar a todos em nome de Jesus. Trago o abraço da Igreja Batista do Calvário. Como já foi apresentado, está juntamente comigo a minha digníssima noiva Amanda. Que Deus possa abençoar a vida da minha futura esposa, que sempre é canal de bênção para mim no meu ministério. Juntamente está comigo o Maicon, meu grande afilhado, e sua esposa Camila. São aí para nós casal exemplar que nos acompanha também em nome de Jesus. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante. Quem encontrou, diga amém. Apocalipse capítulo de número 5, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Eu tenho plena convicção que Deus possa usar a minha vida para falar com a sua aqui nesta noite. Aleluia. Para que nós possamos receber algo de Deus. É notório e visível que a presença de Deus já se encontra aqui neste lugar. Glória a Deus. Meu Deus. Livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 em diante, que assim nos diz: E eu vi na destra do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E eu vi um forte anjo proclamando em alta voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Com sua Bíblia ainda aberta, vamos fazer uma breve reflexão aqui no texto. Irmãos, talvez o livro do Apocalipse ou as Revelações talvez seja um livro pouco comentado ou falado. Talvez seja o livro que é menos pregado. Isso por causa da sua escrita, por ser uma escrita simbólica, simbológica. Talvez o livro do Apocalipse seja, talvez, até mesmo um dos livros mais difíceis para ser comunicados, isso por causa da sua escrita teológica, de difícil interpretação. Mas há algumas coisas que João, mesmo sendo difícil escrever, ele escreve isso. Imagina se ele não explicasse, seria muito mais difícil. Mas algumas coisas que o apóstolo João escreve, que traz para nós uma relevante explicação, e essas precisam ser descritas. João, apóstolo da vez, possivelmente um dos apóstolos mais íntimos de Jesus, intimamente ligado assim também como o apóstolo Pedro, por ser apóstolos que tiveram participação ativa no ministério de Jesus, assim como Pedro. João é um ser, alguém que vai exercer o seu ministério apostólico, isso antes, durante e depois de Jesus estar sobre a terra. O certo é que João, o apóstolo amado, a escrita que João escreve, é trazer consigo no seu livro algumas revelações dadas a ele no período de exílio. Preciso te informar que o período que o apóstolo João está vivendo e que a igreja nesse tempo está vivendo é um período de decadência espiritual, um período de perseguição espiritual.
Certo é que o que João, o apóstolo amado, está vivendo, está presenciando no seu cenário, é um cenário de declínio espiritual. Tanto é que uma das cartas que Jesus vai escrever para João compartilhar na igreja é o repreendimento de algumas igrejas por ter aceitado a doutrina dos nicolaítas e outras aceitado a doutrina de Jezabel. Só que o certo é que o João está percebendo, está vendo o cenário que a igreja está passando. João, nesse exato momento aqui, é levado para a ilha de Patmos, está sendo exilado ali. Isso porque neste período travou-se uma perseguição da igreja de Jesus. E aí já começa a matança dos apóstolos. Aí o Pedro é morto e crucificado de cabeça para baixo. O Tiago é morto ao fio da espada. O André é crucificado numa cruz em forma de X. Alguns outros apóstolos são amarrados, algemados e acorrentados e levados, arrastados no meio do caminho. Outros são pendurados e são servidos ali como forma de tortura. Isso é uma tortura que havia naquele tempo. E eu preciso nesse exato momento te informar que João apóstolo é o último apóstolo de Jesus ainda vivo. João nesse exato momento é o último apóstolo de Jesus ainda vivo em presença. Então imagina você comigo, João percebendo que todos os seus compatriotas, como Pedro, André, Tiago, Bartolomeu, todos os outros estavam presos e mortos, só faltava ele. Aí o João é exilado na ilha de Patmos, lugar determinado para os piores prisioneiros. Isso me comove, me chama a atenção, que João, embora velho, está sendo exilado. Só que talvez a nossa linguagem, o nosso entendimento é totalmente diferente daquilo que Jesus tem para nós. Porque nós vemos o período que a igreja está vivendo, o período que João o apóstolo está vivendo, mas nós vemos que nesse mesmo cenário, o João está sendo exilado, o João está sendo cativo na ilha de Patmos, mas é o lugar aonde João recebeu as maiores revelações de Jesus, chamada do Apocalipse. Eu olho esse texto e me alegro porque eu chego a pensar que no momento de exílio, num momento de crise como essa, o Senhor ainda continua a se revelar na vida de um homem de Deus por meio. Ou seja, o momento de crise jamais impediu, jamais impedirá de que a igreja de Jesus ainda receba as revelações daquele que está sentado. O João está sendo exilado, mas também está sendo revelado. Aí eu vou aqui no texto que João está na ilha de Patmos. E o texto diz que o João agora vai começar a ter algumas revelações, alguns apocalipses, alguns arrebatamentos de espírito. Redobre a sua atenção para cá, que você vai levar esse tipo para a vida inteira. Fala sobre viajantes celestiais. Quem são esses? Viajantes celestiais eram homens que tinham seu espírito retirado do seu próprio ser. Eles tinham experiências estáticas, arrebatamento de espírito. Isso começou desde Isaías, desde Ezequiel, até Paulo tinha essas experiências quando ele diz: conheci um homem que subiu ao terceiro céu, e não sei se o corpo não sei, fora do corpo não sei. Isso é um arrebatamento de espírito. Então todos esses homens que sofreram esse arrebatamento de espírito, quando voltavam para a terra novamente, contavam as suas experiências. O que você viu lá? Como que é lá? O que está acontecendo lá? Então isso era comum, alguns homens terem esse arrebatamento de espírito. E João, apóstolo também, começa a sofrer esse arrebatamento. De vez em quando você vai ver Deus, no meio de Jesus, falar sobre alguns tipos de arrebatamentos que algumas pessoas vão ter. Aí o João, eu no texto, que o João está na ilha de Patmos, agora vai ser arrebatado, vai ser tomado no espírito e vai subir aos céus. João sobe aos céus, e à medida que João está nos céus, ele ouve uma voz dizendo: João, escreve as coisas que eu te mostrarei e as envia às igrejas. Enviar o quê? As mesmas coisas que João estava presenciando lá no céu. O certo é que a voz de Cristo está dirigindo-se a João de algumas coisas que ele haveria de ver e presenciar. O certo é que Cristo Jesus está dizendo para João: João, aquilo que você verá, você vai escrever e compartilhar nas igrejas. Aleluia. Posso melhorar aqui? João está vendo aquilo que os humanos não estão vendo,
Mas a ordenança de Jesus é: João, você vai ver, mas faça-me por gentileza, não deixe de anunciar à minha igreja as coisas que você vai ver e as coisas que estão sendo preparadas para a minha igreja. O futuro da igreja já estava escrito nas mãos do Todo-Poderoso. O futuro da igreja já estava traçado dentro das vontades do Todo-Poderoso. Aí o João está recebendo as primeiras revelações aqui do texto. Aí o João é arrebatado do Espírito. E a mesma voz está dizendo para o João: João, sobe cá. Está escrito no texto: sobe aqui, João, sobe aqui aonde? Aí João é arrebatado de novo. E quando João é arrebatado de novo, João entra nas portas dos céus. Aí o texto diz, no título do texto, João está vendo os 24 anciões. João está vendo o trono. O mais interessante é que João está vendo um ser entre os candelabros de ouro, 7 castiçais de ouro. Isso é representatividade da igreja em si, na sua totalidade. João também está vendo as 7 estrelas, a representatividade dos anjos da igreja. Você consegue entender as revelações que João está tendo? Meu Deus. E tem um no meio disso: o Filho do Todo-Poderoso, semelhante a Deus, passeando no meio dos 7 castiçais. Aí João cai aos pés dele como morto e escuta a seguinte afirmação sobre essa: João, não temas. Não temas, João. Eu estava morto, mas hoje vivo. Eu tenho as chaves da morte e do inferno, João. João está recebendo de fato e vendo de fato aquele que um dia foi crucificado pelos nossos pecados. João está vendo face a face o semblante, a glória do Todo-Poderoso. Aí João recebe a seguinte afirmação: sobe cá, mostrar-te as coisas que deverão ser feitas depois dessa. Aí João sobe. E à medida que João está vendo os 24 anciões, isso está medido no texto, os 24 anciões, o trono e os 7 selos. Aí o João ampla sua visão e vê os 24 anciões diante do trono de Deus. João olha e vê o trono. Meu Deus. A questão é que o João está olhando e está vendo um trono branco, e a certa ocasião João olha e vê um tipo de livro. João olha e presencia um livro, e esse livro me chama a atenção, meio que um pergaminho, escrito por dentro e por fora. Meu Deus. Porque tinha muito conteúdo ali. Um livro escrito por dentro e por fora. Aí o texto diz: um livro selado por 7 selos. O certo é que quando você vai escrever a carta para alguém, vai enviar o selo, toda vez que você escreve a carta, você vai comprovar com o selo, para que a pessoa que recebeu a carta tenha a identificação que a carta é para ela. Então o selo estava selado, o texto, a carta ainda não tinha sido aberta. Aí João ampla a sua visão e vê o livro selado por 7 selos. João olha, amplia a sua visão e vê um anjo forte. A expressão que o texto diz é que é um anjo forte. E esse anjo forte corre desesperado no céu e começa a gritar na região dos céus, assim dizendo: quem aqui é digno de desatar o céu? Meu Deus! Aleluia! João olha o semblante do anjo, a expressão é que um anjo forte, mas a força desse anjo não era capaz de abrir o livro e nem de desatar o selo. Aí o anjo corre desesperado para lá e para cá, dizendo: eu não sou digno, não foi achado em mim digno, mas há alguém aqui que é digno de abrir o selo. Meu Deus! O que tinha contido e escrito naquele livro é o futuro, é as revelações do futuro da igreja. Então tudo que o João queria mais saber era o que tinha contido naquele livro. O que João queria saber, talvez posteriormente, o que eu e você gostaríamos de saber, é aquilo que estava escrito, o futuro da igreja que estava escrito naquele livro. Só que João percebeu que o anjo forte não conseguia abrir o livro. João recebe a palavra de um dos 24 anciões. Quem é digno? Ele disse: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra é digno de abrir o livro. Aí o João começa a se desesperar. O João começa a chorar, dizendo: oh irmão, quando eu percebi isso, eu chorei. Chorei muito, chorei como uma criança. Porque eu precisava saber o que estava escrito ali. Eu precisava saber: será que Deus não
idolatria. Tanto é que não estava adorando a doutrina dos nicolaítas. Qual que era o cenário da igreja? O imperador prendendo a igreja, prendendo os crentes, botando o crente para ser comido por leão, botando o crente no coliseu e os crentes morrendo. Esse era aquilo que o João estava querendo. Tudo que o João queria ver era se Deus iria poupar os seus daqueles atos. Aí o João começa a chorar. O João começa a ficar triste, porque ele percebe o anjo forte, mas o anjo não conseguia abrir, e nem mesmo ele. Aí o João começa a chorar. Falar daquele livro é falar do futuro da igreja. Falar do que continha naquele livro é falar do futuro que continha, que consiste para a igreja. Eu olhando esse texto, eu me chego a pensar que no meio mesmo dessa crise, Jesus, o próprio Cristo, já tinha escrito o futuro da igreja naquele ciclo. Eu preciso te informar aqui nesta noite, se não percebeu aí, mas o seu futuro, o futuro da igreja, já está escrito naquele livro. Como foi ministrado aqui, a perseguição não parou a igreja, o coliseu não parou a igreja. Mas não parou por quê? Porque a igreja tem a linhagem top, não é porque isso não tem pouco a ver com isso, mas é porque o futuro da igreja já estava escrito pelas mãos do Senhor naquele livro. Aleluia! Glória! Aí o João começa a se desesperar. Aí o João começa a misturar o choro do João. E quando mistura o choro do João, foi o desespero do anjo, porque não conseguia abrir o livro. E João escuta uma voz dizendo: João, não chore. Meu Deus. Eu imagino João dizendo: não chorar por quê? Não chorar porque se o livro não pode ser aberto, porque não tem ninguém que é digno aqui. Aí o anjo diz: não chore, João. Não chorar por quê? Aí o anjo dá a resposta: eis aí o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Não chorar porque não chore, João, não porque ele dá a resposta: eis aí o leão da tribo de Judá, e ele venceu. É por isso que você precisa chorar. Meu Deus, falar de leão é falar de animal de corrida. João está querendo chorar. A anjo diz: não chora, João, não chorar por quê? O leão da tribo de Judá está aí. Aí eu está pronto. Problema resolvido. Agora chegou a nossa vez. O leão vai bradar, vai rugir ao nosso favor, vai acabar com esse império romano que está pensando em igreja. Nós teremos vencer, o leão está aí, pronto. Agora a igreja vai entrar triunfante, porque o leão vai bradar no nosso lado. Chegou a vez da igreja. Aí o texto diz que quando o João agora está alegre, está feliz, quando o João olha para o trono, procurando ver o leão, a expressão é que o João olha para o trono, mas ali não tinha o leão. Por glória a Deus. Tinha um porteiro. A expressão é que parecia que estava morto. Meu Deus. João olha esperando ver o porteiro, o leão, mas a expressão é que quando João olha para procurar o leão, ele vê um porteiro, não é um leão. Era um cordeiro e um ganso, diferentemente do leão, que é o animal assumo de poder, e a expressão é que o leão parecia que estava morto. Aí o João começa a chorar de novo. Aí o irmão João começa a desesperar de novo. Só que esse cordeiro tinha um significado muito simbólico. Havia algo nesse cordeiro, e esse mesmo cordeiro que João está vendo no trono é o mesmo cordeiro que o grande João Batista, batizando no deserto, avista e diz: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o mesmo cordeiro. Havia duas coisas nesse cordeiro. Primeiro, esse cordeiro que o texto de Apocalipse diz que tem 7 chifres. Esse cordeiro tinha 7 chifres. Uma das traduções originalidades do chifre é que o chifre significava algo de poder. Tanto é que algumas das traduções você vai ver que quando Deus pede Samuel para ungir Davi, vai dizer: pega o teu chifre e unja Davi. Porque pegava o chifre, ungia e era um símbolo de poder. Na nossa tradução, o chifre simboliza outra coisa, né? Mas a gente sabe que naquele tempo o chifre era um simbolismo de poder. Esse cordeiro tinha 7 chifres. Se chifre era símbolo de poder e 7 era o número de perfeição, esse cordeiro parece até morto. Tem alguém dizendo para João: esse cordeiro parece até morto, mas ele não tem uns chifres, só tem 7 chifres. Esse cordeiro parece morto, mas ele não tem só poder, ele tem todo o poder. Meu Deus. Esse cordeiro parece morto, mas esse cordeiro tem 7 olhos. Olha aqui, significa que ele vê todas as coisas.
está presente em todos os lugares, está vendo? O cordeiro parece morto, mas esse cordeiro tem todo o poder, João, e ele está vendo todas as coisas, João. Você consegue entender isso? Meu Deus. Aí o João começa a se acalmar à medida que ele consegue identificar a personalidade desse cordeiro. De maneira que o certo da história é como que quando João vê o cordeiro, que parece que está morto, a expressão do texto diz que um cordeiro que parecia morto foi lá e tomou o livro da mão do pai. Não, ele não pediu com licença, me ele tomou o livro, porque ele tinha autoridade suficiente para tomar o livro. Aí a expressão do texto diz que quando ele toma o livro da mão do homem, um dos 24 anciões começa a bradar: eis aí aquele que é digno de ler o livro e desatar o seu selo. Esse cordeiro parece morto, mas ele é digno de abrir o livro e desatar o seu selo. Meu Deus. Glória. Oh, glória. Aleluia. Esse cordeiro parece morto. João estava desesperado. João estava desesperado porque queria saber o futuro da igreja. Meu Deus. Como é que seria? Como que a igreja passaria? E ninguém era digno de abrir o livro. Quando o cordeiro parecia morto, abriu, rompeu o livro, disse a alguém: eis aí aquele que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Digno é o cordeiro. Não é digno, não, é digno é o cordeiro. Meu Deus. Você consegue? Aleluia. Quando o cordeiro rompe os livros, a expressão do texto diz que os serafins tiram as suas coroas e começam ali a fazer um nicho, dizendo: digno é o cordeiro, digno é o cordeiro. Bom, eu não sei se estava desafinado ou afinado, isso eu não sei, mas o texto garante que quando o cordeiro abre o livro, os 24 anciões dos serafins que estavam na eternidade começam a declarar: digno é o cordeiro. Aí o texto diz que na mão dos 24 anciões eles traziam consigo salvas de ouro. E essas salvas continham as orações dos santos. Eu olho esse texto, eu me chego a pensar que nessas salvas continha a oração dos crentes. Que no momento de Cristo como essa, que João está percebendo, as orações dos crentes ainda eram levadas. No momento de uma tomada de decisão como essa, o que influencia? É o quanto tempo de crente que a gente tem? Não é. É o que? A vida de oração que a gente faz diante de Deus aqui e agora. O cordeiro abre o livro. Aí eles começam a declarar: digno é o cordeiro, digno é o cordeiro. Ele venceu, ele venceu, ele venceu. João começa a se alegrar quando ele percebe a autoridade deste cordeiro. Diferentemente de um leão, que é um animal de poder, o cordeiro manso, mas o cordeiro foi digno de abrir o livro e de desatar os selos. Eu sei que a gente espera muito pelo leão. Se o leão descer aqui, acabar com essa pecaminosidade desse mundo que está vivendo hoje, amassa o nosso ego, acaba da nossa pecaminosidade, isso é fácil mesmo. Quando a gente quer que Deus venha com justiça para arrebentar tudo, a gente quer um leão. Mas quando é para tratar com o nosso pecado, a gente não quer. Quando é para fazer justiça a nosso favor, a gente quer um leão. Mas quando é para corrigir o nosso pecado, a gente não quer. Só que o João está percebendo que o leão não era um leão, era um cordeiro. Parecia morto, mas está dizendo: ô João, eu sou o cordeiro, que fui morto e revivi. E mesmo ainda no futuro, João, a minha graça ainda é disponível para todos aqueles que acreditam em mim e receberam. Não, mas minha vontade, Jesus, é que o Senhor descesse como um leão com justiça, vai dizer: eu sou o cordeiro, que
Ele tratou dos seus pecados, João, mas também posso tratar dos pecados dos demais. Isso é graça. Não, mas minha vontade é que o Senhor matasse todo mundo. Talvez eu também matasse eu. Mas Jesus diz, João, eu sou o cordeiro. Na minha mão está todo o poder dos céus e na terra. Você consegue perceber isso? Feche os seus olhos. Tem Deus nesse lugar. O que tinha contido nesse livro era o futuro da igreja. E na tomada de decisão final, os céus resolveram revelar algo da parte de Deus para a igreja. É por isso que eu vou dizer isso no tom profético aqui. É por isso que você não precisa procurar adivinho. É por isso que a igreja não tem esse negócio de procurar vidente, de procurar cartomante, de procurar cartomancino. A igreja ainda precisa reconhecer que o futuro da igreja ainda está contida nas revelações que vem de Deus. Deus ainda está no controle da igreja. Aleluia! Glória! Você não precisa temer o futuro. Você não precisa temer o futuro. Porque o cordeiro que morreu e venceu abriu o livro e desatou os 7 selos, garantindo o futuro e a vitória da igreja. Aleluia! Tem gente que tem medo de futuro, que não sabe nem como é que vai ser. Meu Deus. Tem homem e mulher de Deus que tem medo de futuro. Aí não sabe como é que vai ser o futuro e não quer nem saber ser pai, ser mãe. Mas graças a Deus nossa igreja tem um casal que até tem 3, 4 filhos, uma abençoada. Tem pessoas que têm medo do futuro, que não sabem nem como é que vai ser o futuro. Como é que vai ser o futuro da igreja? Simples. A resposta está aqui. O Cordeiro já garantiu o seu futuro. O Cordeiro garantiu o futuro da igreja. Nós marcharemos triunfantemente e diremos como serafim. Não estava preocupado porque não era digno de ninguém, mas o Cordeiro abriu o livro e desatando os selos, garantiu a vitória da igreja. Se coloque de pé. Tem Deus neste lugar. O Cordeiro venceu. E nós marcharemos triunfantemente até que Ele venha. E enquanto Ele não vem, nós continuaremos a pregar e a proclamar o nome dEle, dizendo que o Cordeiro, Ele venceu. Glória. Não é porque a gente tem uma linhagem top, não. É porque o Cordeiro venceu. Eu vou assumir as palavras do Billy Graham quando ele disse: eu li a última página da Bíblia e vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Não é porque a gente tem uma cultura top, não tem nada a ver com isso, não. É porque o Cordeiro já venceu por nós. Meu Deus. Presbítero, vai dar tudo certo. Pastor, vai dar tudo certo. O Cordeiro já venceu por nós. Eu sei que às vezes parece que o Cordeiro está calado, não está respondendo, não. Mas ninguém tira ele do trono, está sentado lá. E não há ninguém que consegue tirar ele. Fica tranquilo, jovem, moço que está aqui nesta noite. Deus traz essa palavra para trazer encorajamento sobre a tua vida aqui. Nós marcharemos triunfantemente apesar da crise. Nós marcharemos triunfantemente apesar das perseguições. A igreja marchará triunfantemente apesar dos momentos de crise. Por quê? Porque o Cordeiro que está sentado sobre o alto e sublime trono, ele raspou o livro, desatou os selos e já garantiu a vitória da igreja. Aleluia! Meu Deus! Diga, Cordeiro, você pode declarar isso.
você não encontrou com esse Jesus que está no hoje é noite de salvação aqui nessa casa. Hoje é noite de salvação aqui nessa casa para a vida de alguém que deseja fazer parte do futuro da igreja. Jesus ainda te chama para viver esse futuro. O futuro da igreja não se resume a essa terra. O futuro da igreja vai se resumir quando o Messias, o Todo-Poderoso Cordeiro, descer dos altos céus, como diz o livro do Tessalonicenses, porque o mesmo Senhor descerá dos céus, com alarido, soar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para enquanto o Senhor nos olhos. Eu quero ser boca de Deus aqui nesse lugar, e dizer para mim aqui nessa noite, o Cordeiro que sentou no trono, ele vai arrebatar a igreja, o Cordeiro que sentou no trono, ele vai arrebatar a igreja. Fica gravando! Poderoso, Meu Deus! Senhor de louvor, que o meu Pai é de novo. Tu és santo, é o Senhor Deus poderoso, Senhor de louvor. Declare isso. É o Senhor. Senhor de louvor. Será que você pode dizer algo para ele neste lugar? O Cordeiro, ele continua no trono. Ele está lá sentado, assumindo a vitória dele. Vai dar tudo certo. Tudo vai ficar bem. Porque o Cordeiro, ele continua garantindo a vitória da igreja. Você crê nisso em nome de Jesus? Você crê nisso em nome de Jesus? Levanta suas mãos e diga que é assim.